Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu andar. Quantos dizem amém? Nesta manhã missionária, mais uma vez, vos saúdo com a preciosa paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, primeiramente no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Os 6 primeiros versículos, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Depois leremos no Novo Testamento da pena do apóstolo São Paulo, quando escreveu a Timóteo na segunda carta. Depois leremos esta passagem, mas vamos primeiramente a Jeremias 18. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecer bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Leia comigo agora também segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 2. 2 versículos apenas, o 20 e o 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e também o 21 diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Diga, vaso de honra. Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quantos dizem amém? O tema deste congresso feminino destaca bem a palavra honra. Mulheres honrando o seu Criador. Ontem nós pudemos tomar o exemplo de uma mulher valorosa, sincera, Maria, que honrou ao Senhor com toda a excelência e com todo o sacrifício.
E eu estou pensando ainda nesta palavra honra. Eu não quero sair desse tema, porque é um tema muito rico. E é uma manhã missionária. E aí você pergunta, o que vaso de honra tem a ver com a temática de missões? Lembre-se que para fazer missões, eu e você temos que ser de fato vasos de honra, para uso exclusivo do Senhor. O missionário Paulo, ainda quando era Saulo, ele se converteu. Deus o derrubou mesmo ao chão e tocou no coração de um discípulo por nome Ananias. E este foi ter com Paulo. Mas veja só a mensagem que Deus deu a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Missão começa com esta verdade: eu me torno um vaso de honra para uso exclusivo do Senhor. Tome teu assento. Deus é o Criador, nós somos a sua imagem e semelhança. Deus é Pai, nós somos seus filhos, filhos do seu amor. Mas eu estou pensando que acredito que a criação do homem foi a melhor poesia escrita por Deus, sendo Ele o nosso eterno poeta. Deus é o Criador da música, mas ao nos criar, Ele criou a sua melhor sinfonia. Deus é o divino escultor, mas Ele nos tomou um dia lá no mundo como pedra bruta e nos fez uma verdadeira obra de arte pelo poder do novo nascimento. Ele é o carpinteiro de Nazaré, que um dia foi nos buscar lá na floresta do mundo e do pecado, e que coisa linda, ele trabalhou nesta madeira bruta, e olha que beleza, quantos móveis lindos estão ornamentando a sua casa. Meus amados irmãos, e esse texto bíblico que acabamos de ler diz que ele é o oleiro. Jeremias 18 diz, ele é o oleiro e nós o barro em suas mãos. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 8, diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Eu quero nesta manhã, de uma forma bem simples, bem objetiva, na direção do Senhor, eu quero chamar a tua atenção para alguns passos importantes para se tornar um vaso, de forma especial, um vaso de honra. Quem deseja ser cada dia um vaso de honra para uso exclusivo do Senhor? Você sabia que existe todo um processo nas mãos do oleiro barro, até que aquele barro que sai lá do barreiro, lá da terra bruta, para se tornar um vaso de honra, existe alguns passos de suma importância. Vamos ao primeiro passo. Primeiro, o que é que o oleiro faz? Primeiro, diga assim: o barro é extraído. Tudo começa, irmãos, nesse primeiro passo, na extração do barro. Não pense você que o oleiro, procurando um barro para fazer um vaso, ele sai catando por aí qualquer tipo de barro. Não. Ele escolhe de forma criteriosa o barro que vai servir para fazer um bom vaso. Os entendidos da matéria dizem que existem no mundo aproximadamente 200 tipos de barro. 200. Mas para se fazer um vaso, o oleiro entendido da matéria sabe que desses 200, somente 8 tipos de barro dá para fazer um vaso bom. O oleiro conhece cada tipo de barro, e Deus nos conhece. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 14, que Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que nós somos pó. Por isso que Davi diz no Salmo 139, Ele me conhece. Ó Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Quando um oleiro vai fabricar um vaso, o primeiro passo é a escolha do barro. E ele vai num lugar chamado barreiro. Ele vai no barreiro primeiro.
E nenhum barro fica dizendo assim, ó, oleiro, olha aqui, ó, me escolhe dentre esses muitos tipos de barros que tem aqui, me escolhe. Não, mas é o oleiro que escolhe o barro, não é o barro que escolhe o oleiro. Foi por isso que Jesus disse em João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Primeiro passo, o barro era extraído. Então isso fala de separação. Você quer ser vaso de honra sem ser extraído? Tem que ser extraído. Por isso a Bíblia diz em Levítico 20, verso 26, diz o Senhor, separei-vos dos povos para serdes meus. Você quer ser vaso de honra? Tem que ser extraído lá do barreiro, porque Paulo escreveu a Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então o barro é extraído. E Pedro, falando dessa verdade espiritual, diz, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha que coisa linda, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós que em outro tempo não eres povo, estava lá no barreiro, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, nunca se esqueça do barreiro de onde você saiu, e que o divino oleiro Jesus foi lá e te arrancou de lá, e hoje você é vaso de honra na sua casa. Amém? Vamos ao segundo passo. Qual era o segundo passo que o oleiro dava na fabricação do vaso? Primeiro, o barro era extraído. Segundo, diga após mim, diga assim, o barro era peneirado. Você está preparado para ser vaso de honra? Amém? Você está preparado para passar na peneira do Senhor? O oleiro, depois de extrair o barro, ele dá um segundo passo. Ele pega aqueles torrões e leva para a sua peneira. Quando ele tira o barro, sabe por quê? Porque tem muita sujeira naquele barro. Tem folha seca, tem pedaços de raízes podres, tem galhos secos, tem pedrinhas, sujeira. E esse processo exige atenção meticulosa. E como crente, meus amados irmãos, em Cristo Jesus que somos, o Senhor não vai nos ter como vaso de honra enquanto tiver sujeira no barro. Enquanto este vaso estiver carregado de vícios, promiscuidade, malícia, palavrões. Quando alguém te fecha aí no trânsito, esquece que é crente, e aí o palavrório sai tipo metralhadora. Enquanto essas coisas terríveis estão povoando a tua alma e carregando o teu coração, o Senhor está com a sua peneira na mão e diz, você ainda não está pronto para ser vaso de honra, porque ainda tem sujeira no barro. Pergunta ao Senhor nesta manhã missionária, se existe aí alguma sujeira, algum pecado escondido, algum vício, alguma mancha no coração. Mas eu quero dar um brado profético aqui esta noite, esta manhã. O sangue de Jesus tem poder. Enquanto houver sujeira no barro, o divino oleiro não te fará vaso escolhido de honra. Davi diz no Salmo 66:18, se eu, a
atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então o que se tem que fazer? Correr depressa para o Senhor e confessar. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então corre para o Senhor, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quantos dizem amém? Terceiro passo que o oleiro dava para fabricar o vaso: depois de extraído, depois de peneirado, agora em terceiro lugar, repita após mim, diga assim: o barro era amolecido. Sabe por quê? Porque depois de escolhido, peneirado, agora ele vem com a água e começa a molhar aqueles torrões. E muitas vezes a gente se apresenta diante do Senhor como um verdadeiro torrão duro e seco. Mas a água viva da palavra que o oleiro tem, ele vai derramando e o torrão vai amolecendo. Você quer ser vaso nas mãos do Senhor? Lembre-se que muitas vezes somos como um torrão duro e seco. Mas como eu amo o Salmo 65, verso de número 10, que diz que quando a chuva cai, o Senhor enche de água os seus sulcos, regulando a sua altura, e a chuva vai caindo, diz o Salmo 65:10, e o Senhor amolece aquela terra dura com muita água e abençoa as suas novidades. Olha que coisa preciosa. A Nova Versão Internacional diz, o Salmo 65:10, que o Senhor encharca os sulcos e aplana os seus torrões. Aleluia! E amolece com a chuva, e aí abençoa a colheita. O Senhor está aqui. Enquanto eu estou pregando a palavra, o coração endurecido vai se quebrantando, o torrão seco e duro vai amolecendo, porque a palavra de Deus faz assim. Ela é a água viva, glória a Deus. Quantos dizem amém? Quarto lugar, quarto passo. Diga assim: o barro era curtido. Que interessante. Extraído, peneirado, amolecido, e agora vai para a estufa. Esse barro agora, não pense você que vai ser fabricado o vaso, não. O oleiro tem paciência, porque ainda não está no ponto para ser vaso. Então ele leva para a estufa, leva para a olaria. E essa fase do barro curtido, do curtimento do barro, é um longo período de espera. Os entendidos da matéria dizem que são várias semanas quando o barro está sendo curtido. Várias semanas. E nós somos impacientes. Eu quero ser vaso hoje. Eu quero ser vaso de honra hoje. Mas fica na estufa, fica na olaria de Deus, espera um pouco mais. Hoje nós vivemos o tempo de uma igreja, irmãos, a igreja do imediatismo, não é? A igreja do aperta o botão, micro-ondas. Já se fala na igreja do drive-thru, não é? Olha que coisa tremenda. Porque do jeito que a coisa vai, o sujeito daqui a pouco manda o dízimo, depósito em conta, já faz no celular, já cai lá e passa numa igreja drive-thru e pega a Santa Ceia no drive-thru. Do jeito que a coisa vai. Porque nós estamos hoje numa corrida desenfreada, tudo é muito rápido, mas o oleiro continua fazendo vaso à moda antiga ainda. Você está preparado para o tempo do curtimento? O barro é submetido a um longo tempo de curtimento, e ele ficava coberto lá.
E quantas vezes você já passou por isso? Que você se sentiu sozinho, dizendo até Deus me abandonou. Na verdade você estava na estufa de Deus, você estava no curtimento. Moisés passou por isso. Vai para trás do deserto. Irmãos, esse texto de Êxodo 3, Moisés foi para trás do deserto. Já está no deserto, já é coisa difícil. Agora para trás do deserto, meu Deus. Mas é ali onde Deus trabalha. Elias vai para o ribeiro de Querite. Os corvos eu ordenei que traga comida para você. Você vai beber água daquele ribeiro. E os corvos vinham de manhã, de tarde, no mesmo lugar desciam. Já se formou uma espécie de corvódromo. Os corvos desciam ali e ele bebia do ribeiro. Mas ali Deus trabalhou na vida do seu servo. Sabe o que significa a palavra querite no hebraico para o português? Cortar para deixar na medida certa. E Deus estava cortando o seu servo, moldando o seu servo. Aí Deus diz assim: chega de Querite, vai para Sarepta. Sarepta melhorou. Ele sai de Querite, onde Deus corta para ficar no tamanho certo, e vai para Sarepta, que significa fornalha. Meu Deus do céu, pensei que ia melhorar. O Senhor me cortou lá, me quebrou, me esmigalhou, e agora me põe dentro do forno. Vai para Sarepta, porque eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Meus amados irmãos, e Deus vai trabalhando na nossa vida assim. É o tempo do curtimento. Tem gente que não entende isso, porque Elias, volta a Elias, ele teve a fase do corvo e Deus cuidou dele. Depois teve a fase da viúva e Deus cuidou dele. E no capítulo 19, em seguida de 1 Reis, aparece um anjo para cuidar dele. Ele está acabado dizendo: quero morrer. Aí Deus se revela, ele debaixo do zimbro, e o anjo traz pão assado e traz também uma botija d'água. Deus não mandou corvo naquela hora e não mandou a viúva, porque cada fase tem alguém para Deus usar. É a fase do corvo, depois a fase da viúva, depois a fase do anjo. Tem gente que não entende isso, irmão, é impaciente. Ele quer começar com o anjo. Eu só começo se for com o anjo. Eu só vou para a missão se for começar na fase do anjo. Eu só vou atender aquela congregação que o pastor está pedindo que eu vá, se eu começar já por cima da carne seca, não é? Eu quero e com o anjo. Meu querido, começa com o corvo. É dificuldade, é a fase do corvo, mas não vai faltar o pão, e não vai faltar a água, não vai faltar o cuidado. Depois já melhorou, passou para a viúva, não é? Aí quando ele entrou em Sarepta, ele deve ter pensado: deve ser uma fazendeira, porque se Deus me mandou para cá e disse que uma viúva vai me sustentar, deve ser uma milionária, deve ser uma pecuarista, deve ser uma latifundiária. Como diz o meu amigo querido pastor Silas Malafaia, com quem trabalhei por 2 anos lá na Central Gospel, o Silas sempre diz assim, ele diria assim: vai ser uma parceira ministerial, não é? Quem sabe ele pensou assim: a mulher rica, cheia do dinheiro. Aí ele chega lá, irmãos, e entra quando ele está entrando na cidade, a mulher está catando uns cavacos para fazer o último bolo, para esperar a morte depois com o seu filhinho. Ela estava pior do que ele até. Mas Deus faz isso para provar que ele é que faz, e nenhuma carne venha se gloriar perante ele. Olha, se você começa com o corvo, tenha paciência, é a fase do curtimento. Vai passar para a viúva, daqui a pouco você vai terminar com o anjo, não é melhor? Não inverta esta ordem, não inverta. Sabe por quê? Porque se inverter a ordem, corre-se o risco. Tem gente que eu quero um anjo. Porque quem quer começar com o anjo, corre o risco de terminar abraçado com o corvo. É terrível. Então deixa o trabalhar de Deus. Quantos dizem amém? Agora eu já vou ser vaso. Porque eu já fui extraído, eu já fui peneirado, eu já fui amolecido, já vim para o culto de doutrina, escola dominical. O pastor está falando, o barro já foi amolecido. E eu estou passando uma prova, já terminei a prova, já saí da estufa, eu estou curtindo. Agora eu estou pronto, agora eu vou ser vaso de honra. Espera aí, tem mais um 5º passo, paciência. Diga assim: o barro era pisado. Misericórdia. Eu acho que antes de terminar a mensagem, meus irmãos, vai ter gente que vai desistir de ser vaso. Mas não desista.
Você está entendendo que para ser vaso de honra tem um processo muito longo, penoso, mas é glorioso. Sabe quantos dias o oleiro pisava o barro? Depois de todos esses passos? 7 dias pisando. 7 dias. 7 dias o barro sendo pisado. Sabe por quê? Porque o oleiro sabe que ficam aquelas bolhas de ar no meio do barro. E bolha de ar vai atrapalhar o processo para um vaso forte e sólido. Então ele vai pisando. Eu falei aqui para o pastor Olímpio ontem da morte do nosso querido pastor Antônio Gomes, que todos chamavam de pastor Tonhão, muito amigo do pastor Antônio Dionísio. E o Tonhão, uma vez eu estava num culto de oração com o Tonhão. E o Tonhão estava passando uma prova, irmão, mas uma fornalha tremenda. E eu estava ouvindo ele, a oração, o choro dele, eu ouvia. E eu comecei a orar pelo Tonhão e disse: Senhor, tem misericórdia do Tonhão, o Senhor dá vitória para o Tonhão. Enquanto nós estávamos orando, o grupo de louvor começou a cantar aquele hino: entra na minha casa, entra na minha vida. Qual é a outra parte que vem em seguida? Mexe, como é que diz? Mexe com a minha estrutura. Quando chegou nesta parte, o negão de 1,90 m, o Tonhão, quando disse mexe com a minha estrutura, aí ele se acabou. Eu cheguei perto para ouvir, sabe o que ele estava orando? Ele disse: Senhor, sem tu mexer já é uma quebradeira. Imagina se tu mexe. Uma vez eu estava cantando aquele louvor: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. O pastor Eliezer de Lira e Silva, que é comentarista das lições da CPAD, eu fui consagrado a pastor junto com o Eliezer. Ele estava do meu lado, ele me cutucou e disse: Marcos, se a gente refletir a letra desse hino, a gente não canta. Ele disse: você já parou para pensar? Você está pedindo para Deus quebrar a tua vida? Quebra a minha vida. Aí eu disse: eu vou cantar, Eliezer, só que eu vou cantar assim, ó: quebra a minha vida com misericórdia, para que eu suporte o peso da tua mão. Meus irmãos, o barro era pisado por 7 dias. Você está passando por essa grande aflição. O Senhor está pisando. Mas saiba que uma vitória está vindo aí poderosa. Sabe por quê? Porque as bolhas de ar do orgulho, da soberba, estão saindo. Estão saindo. Coisa terrível, soberbo, irmão. Soberbo. Já viu aquele que canta na frente do espelho? E faz assim, ó: grandioso és tu, grandioso és tu, glórias a mim, glorificado seja eu. Meu Deus, você sabia que Deus tirou Davi lá do pasto e pôs no trono? Deus tira Davi do pasto e põe no trono. Mas olha o que a soberba faz. Por causa da soberba, Deus tirou Nabucodonosor do trono e pôs no pasto. Vai comer capim. Então que Deus nos ajude para que nenhuma bolha fique aí. Mas deixa ele pisar, ele sabe como faz. Ele sabe como faz. Você já viu aquele camarada que outrora tinha um nariz empinado? E ele passava perto da gente assim, só faltava falar assim, ó: gentalha, 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 gentalha. Aí Deus quebrou o camarada. Eu encontrei um assim. Eu encontrei assim. E ele andava com uma grife tremenda, coisa linda. Nenhuma contradição contra isso, amém. Mas era o espírito da coisa que movia o sujeito, né? Porque se vestir bem é uma maravilha. Se você pode, glória a Deus. Mas ele fazia aquilo por ostentação. Encontrei com ele numa convenção. Eu confesso, nunca vi um terno daquele, irmão. Que terno. Cheguei perto dele e disse: meu companheiro, mas que terno. Ele fez assim: é o mais simples que eu tenho.
Aí eu disse assim: você não tem alguma doação lá para assistência social? Porque se o simples é... Meus amados irmãos, mas que Deus nos ajude para viver em humildade, não é? Na simplicidade. Mas aí o Senhor vai pisando. Ai, doeu aqui. Não, mas eu não pisei desse lado aqui. Eu vou pisar. Ai, Senhor, vai. Deixa o oleiro pisar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu já estou pronto, porque ele já me pisoteou, estou todo esmigalhado. Agora eu estou no ponto para ser vaso de honra. Espera aí, tem mais um passo ainda. Mas meu Deus, olha, vamos em frente. Em sexto lugar, o sexto passo, diga: o barro era reforçado. Agora o vaso precisa ser misturado. O oleiro pega aquele barro e mistura com palha seca, pedra triturada e resto de cerâmica triturada também. Aí esses elementos vêm e ele vai misturando. Por quê? Porque ele tem o objetivo de fazer um vaso forte, um vaso sólido. Olha, você pode observar que o verdadeiro crente se mede pelas aflições. Eu não vou medir nunca a espiritualidade de um crente pelo número de aviãozinho que ele vem a fazer, ou aquele que faz assim, ó, parece o Bruce Lee. Terra! Glória a Deus. Se é no espírito, amém. Mas eu não posso medir, à luz da palavra de Deus, a espiritualidade por manifestações do exterior. Biblicamente, o crente mais espiritual é aquele que passa a prova dizendo glória a Deus. É aquele que é pisoteado, caluniado, sofrido, mas não deixa os pés de Cristo. É aquele que, apesar das suas limitações e provas, ele vai em direção ao céu dizendo: nas lutas e nas provas eu sigo caminhando com Jesus. Sabe por quê? Porque esse barro foi reforçado com palha seca, pedra triturada e resto de cerâmica. Ele ficou forte. Glória a Deus. Por isso Paulo diz em Romanos 5:3: nos gloriamos das tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, que não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, reforçado, vem a prova, canta como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O barro está sendo misturado com palha fina, pedra triturada, resto de cerâmica. Aí o salmista diz no Salmo 119:67: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi bom, verso 71 do Salmo 119, foi bom eu ter sido afligido, para que guardasse os teus estatutos. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Sétimo passo. Oh, que maravilha. Você fez até um ufa. Agora posso ser um vaso de honra. Primeiro, diga assim: o vaso agora é moldado. Meus irmãos, o oleiro coloca o barro sobre a roda, ele começa a girar a roda enquanto ele põe a mão. E ele faz aquele movimento no pé e a roda fica girando. Para se tornar um vaso de honra, você vai entender e vai sentir um mover diferente. Vai ter um movimento do Espírito, mas não se assuste. É o oleiro girando a roda. O texto bíblico diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Olha, se você se quebrar longe do Senhor, é uma tristeza. Mas o melhor lugar para ser quebrado é na mão dele.
Então glorifique o nome dele, porque ele tem um projeto novo. Ele vai fazer um vaso novo. O texto diz que ao ver que o vaso tinha se quebrado, o oleiro não desanima, mas toma novamente o barro e recomeça o trabalho. Isto fala que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da segunda oportunidade, e diz que ele não desistiu de você. E é interessante que o oleiro não faz o vaso de fora para dentro. Eu não sei se você já ouviu um oleiro trabalhar. Ele nunca faz o vaso de fora para dentro, mas ele põe a mão no meio daquela porção de barro, com a outra mão do lado de fora. Mas a forma do vaso é dada pela mão dentro do barro. Então Deus que faz a obra e quer que você seja um obreiro, uma obreira, um vaso de honra, ele começa de dentro para fora. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, espírito lá dentro, alma e corpo. Quantos dizem amém? Agora já estou vaso. Não, espera aí. Olha pelos olhos da fé o forno do oleiro. Brasas incandescentes. Meu Deus, não desista. Eu avisei que o processo para ser vaso é difícil, mas não desista. Mas agora, vamos agora para a fornalha. Mas eu quero te dizer que esta fornalha, ela tem dois sentidos. Pode ser fogo de aflição, mas o fogo do Espírito Santo também. O cenáculo do Pentecoste. Sim, entra nesse cenáculo, porque aí você vai ser vaso de honra, você já está pronto e pronta para fazer missões. Vamos estar em pé na presença do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, põe a mão assim junto ao coração, põe a mão. Repita após mim, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu como barro, tu és o oleiro. Te dou graças, porque eu fui extraído como barro deste mundo. Eu fui peneirado, como barro eu fui amolecido. Eu fui curtido, eu fui até pisado, mas o barro foi reforçado. E o barro está reforçado. Agora eu estou em tuas mãos. E este barro está sendo moldado. Tu me colocaste dentro do teu forno. E que coisa linda. Eu serei. Eu sou um vaso de honra, idôneo e preparado para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao oleiro. Amém? Nós vamos contribuir com muita alegria para a maior obra que existe na terra, a obra missionária. Você que trouxe aquela oferta de amor, aquela oferta especial, enquanto as irmãs estão se mobilizando ali, você vai preparando aí a tua oferta de amor para a obra missionária. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, verso 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama. Olha, atente para isso. Deus ama quem dá com alegria. Em outras palavras, olha que coisa linda eu ouvi esses dias, pastor Olímpio. Um irmão querido leu esse texto na igreja e disse assim: esta é a melhor maneira de despertar a atenção amorosa de Deus. Eu fiquei ouvindo aquilo. Como é que eu posso despertar a atenção amorosa de Deus? Aí ele leu: Deus ama aquele que dá com alegria. Desperte a atenção amorosa de Deus. Oferte para a obra missionária com alegria. Vamos cantar o hino 16 da nossa harpa? É possível, pastor? Hino de número 16. Vamos cantar? É possível estar no telão, meu querido? É possível. Hino de número 16, com esta banda abençoada.
esses músicos ungidos do Senhor. Enquanto cantamos, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos cantar todos em pé, facilita para os irmãos saírem, não é? Para virem até aqui à frente. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, venha trazer o teu melhor para a obra missionária. Vamos atender os missionários que estão no campo. Vamos estender as nossas mãos para esta obra, a obra missionária. Mas temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Destilar então, venha trazer a tua oferta ao Salvador. Quantas almas irei levar para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em erros, passei anos em vão labor. Quem me dera para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia. Trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas, muitas almas. Tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esta oferta de amor para a tua obra missionária. Abençoa as mãos, abençoa as vidas, abençoa os contribuintes, mas nós oramos, Senhor, abençoa os missionários, que serão alvo